Olá, seja bem-vindo a mais uma questão comentada. Hoje a gente vai ver uma questão aí de preparo de soluções, né, cálculos de concentração e tudo mais. É uma questão de 2022 da banca IBFC, da EBSER, né, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para o cargo de biomédico. É uma questão complexa que exige um conhecimento de termos, né, mais básicos ali da química. Então, fica ligado aí que a gente vai destrinchar toda essa questão. Apesar do enunciado ser pequeno, a gente precisa ter um conhecimento bem aprofundado em alguns conceitos. Então, a banca traz o seguinte, né? Para preparar uma solução com 1 litro de cloreto de sódio a 5 molar, são necessários tan. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. E aí ele trouxe esse dado aqui, ó. A massa atômica do sódio é 22,989. A massa atômica do cloro é 35,453 unidades de massa atômica, né? Esse U significa unidades de massa atômica. Certo? Então, antes da gente ir para a resposta, né? Queria te lembrar que eu tenho um curso preparatório de análises clínicas, né, para concurso e residência, com muitas questões comentadas, como essa aqui que a gente está fazendo. Tem videoaulas, tem material complementar. Então, se você ficou interessado, quer aprimorar seus estudos, ter um direcionamento melhor, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conferir esse curso, se for do seu interesse, você entrar lá e começar a se preparar para as futuras provas que você for fazer. Certo? Então vamos lá, ele trouxe aqui as alternativas, então a gente tem que extrair as informações desse enunciado. A primeira delas é o soluto, né? Então qual que é o soluto aqui que a banca trouxe? É o cloreto de sódio. Então ele está querendo saber, né, quanto que é necessário de cloreto de sódio para a gente calcular, achar 1 litro de uma solução a 5 molar. Então, esse aqui vai ser o objetivo da nossa pesquisa, é o X da questão, digamos assim. Né? O solvente que foi utilizado foi água. Né? Então, 1 litro para a gente utilizar. Como que a gente sabe? Porque aqui nas alternativas ele trouxe água pura. Né? Então, eu sei que o solvente foi a água. Bom, qual que é a molaridade dessa solução? Ele trouxe aqui, ó, cloreto de sódio a 5 molar. A gente sabe que quando a banca traz, né, 5 molar, isso significa a mesma coisa, né, são equivalentes a falar o quê? 5 mol por litro. Hoje em dia, né, não é mais recomendado utilizar esse termo, né, molar, mas as bancas ainda vão trazer isso. Né? Na prática, hoje na literatura, o que a gente utiliza é mol por litro, mas significa a mesma coisa. Então, se você vê lá uma questão falando de concentração de molaridade usando um M maiúsculo, quer dizer 5 molar. A gente lê esse M como molar. Mas o que é que isso significa? Que são 5 mol por litro, certo? Então, a gente já sabe que a concentração, né, molaridade é um tipo de expressar concentração, ou seja, ele quer que essa solução tenha uma concentração de 5 mol por litro, ou 5 molar, utilizando aqui 1 litro de água. Né? E aí, para isso, eu preciso saber, então, quantos gramas de cloreto de sódio eu vou ter que colocar nesse 1 litro para chegar a 5 mol por litro. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que achar aqui é a massa molar e a massa molecular do cloreto de sódio. Por isso que ele trouxe aqui para a gente a massa atômica. Né? Então, ele deu esses números aqui e a gente vai usar eles agora. Então, ele falou que a massa atômica do sódio é 22,989. Né? E então, isso quer dizer o quê? Né? Que é como se fosse o peso, né, desse sódio é 23 U. Eu arredondei aqui para ficar mais fácil as contas. Né? Então, 23 U, U é unidade de massa atômica, corresponde ao sódio. O cloro tem uma massa atômica de 35,453. Né? Eu arredondei para 35,4 aqui. Então, eu estou analisando o cloreto de sódio, que é composto por sódio e cloro. Então, para eu saber a massa molecular do cloreto de sódio, eu tenho que saber
qual que é a massa atômica do sódio e do cloro. E eu faço a soma, né? Então, se é cloreto de sódio, eu somo a massa atômica do sódio com do cloro. Achei, então, uma massa molecular do cloreto de sódio de 58,4 U, unidades de massa atômica. Isso é equivalente a eu falar que o cloreto de sódio tem uma massa molar de 58,4 gramas por mol. Então, vejam, o número é o mesmo. O que mudou é a unidade. Né? Então, aqui é massa molecular, ficou bem ruim minha letra, molecular, que equivale à mesma coisa que da massa molar. Por que é massa molar? Porque aqui a gente está falando de mol. Certo? Então, a massa molecular equivale à massa molar. O que a gente tem que mudar é a unidade. Então, na massa molecular, quando a gente soma aqui as massas atômicas dos átomos que estão formando aquela molécula, a gente chama de massa molecular. E essa massa molecular vai ser equivalente à massa molar, que é o que? Gramas por mol. Certo? Então, descobrimos qual que é a massa molar do cloreto de sódio. Por que a gente tem que saber a massa molar? Por que a gente tem que saber esse número aqui? Porque existe uma fórmula da molaridade que é a seguinte. A molaridade de uma solução é igual à massa do soluto. Qual que é o soluto aqui que a gente está querendo? Cloreto de sódio. A gente não sabe esse aqui, então esse aqui vai ser o X da questão. Essa molaridade, então, é a massa molar, né? A massa do soluto, cloreto de sódio, dividido pela massa molecular, né? Representada aqui com um M maiúsculo, que é em gramas por mol. Então, a gente já achou ela aqui, somando as massas atômicas dos átomos que compõem aquela molécula, vezes o volume da solução que eu quero. Então, aqui a gente tem, qual que é a molaridade? A gente já sabe porque a banca trouxe, né? 5 molar, ou 5 mol por litro. Então, a banca já deu a concentração que ela quer a solução. A gente tem que saber agora quantos gramas de cloreto de sódio eu vou colocar no solvente para poder obter essa concentração de 5 mol por litro. Certo? Então, aqui, continuo sem saber quanto de cloreto de sódio eu vou colocar. Aí, a massa molar, a gente descobriu que é 58,4 gramas por mol, né? Fazendo essa continha aqui. Qual que é o volume da solução que a banca quer? 1 litro. Então, eu coloco 1 aqui. Então, agora eu já tenho todos os itens identificados, menos a massa do soluto, que é o que a gente está querendo descobrir. Então, fazendo as contas, né, vou multiplicar primeiro isso aqui. 58,4 vezes 1 dá, né, 58,4. E aí, o que acontece? Se aqui está dividindo, né, massa dividido por 58,4, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse número para cá, multiplicando, certo? Regrinhas aí de matemática. Está dividindo, passo para o outro lado da equação, multiplicando. Então, vai ficar, a massa é igual a 5 vezes 58,4. Isso dá uma massa de 292 gramas, porque a gente está falando aqui da massa do soluto. Quantos gramas? Né? A unidade é gramas. E aí a gente achou, então, qual que é a quantidade de soluto que a gente vai ter que pesar para colocar em 1 litro de água e chegar a uma solução de 5 mol por litro de concentração. Complexo, né? Então, a gente vem aqui nas alternativas, a única que tem 292 aqui é a letra E. Né? Essa diferença aqui de 21 foi só porque eu arredondei aqui, né, no 23, mas não tem diferença não. Certo? Então, aqui o que vocês teriam que saber?
extrair as informações do enunciado, o que ele já deu de informação, né? Então, ele quer saber qual que é a quantidade de soluto, ele deu aqui o solvente, a quantidade de solvente que é utilizado, e também deu a molaridade da solução, ou seja, a concentração daquela solução que ele quer. E o que a gente tinha que achar aqui é a quantidade de soluto, então. Mas ele não deu a massa molar diretamente. O que ele fez? Ele deu a massa atômica para você descobrir qual que é a massa molar do cloreto de sódio. Né? Então, a gente somou aqui as massas atômicas do sódio e do cloreto que compõem o cloreto de sódio, que deu 58,4 unidades de massa atômica, que equivalem à massa molar, que tem como unidade gramas por mol. Então, a gente já tinha a molaridade, que era 5, já descobrimos a massa molar, que era 58,4, e o volume da solução, 1 litro. Coloquei nessa continha e achei, então, né, nessa fórmula, eu achei a quantidade de soluto que eu necessito colocar em 1 litro de água para chegar a uma concentração de 5 mol por litro, ou 5 molar, certo? Então, essa fórmula aqui, deixa eu até apagar para vocês, né, anotarem aí, pega no caderno, anota, porque essa fórmula aqui, quando tiver uma questão de cálculo de solução, de concentração que envolver molaridade, vocês vão usar muito. Ó, essa fórmula aqui tem que estar aí na ponta da língua de vocês. Então, molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução, certo? Então, anota isso no papel, procura mais questões relacionadas a isso, nessa molaridade, e tenta resolver. Né? Então, onde que vocês vão ter que achar aqui, né? Qual valor vai depender muito do que a banca trouxer. Às vezes ela vai querer que você calcule a molaridade. Aí ela vai dar a quantidade de soluto, vai dar a massa molar, ou você vai ter que calcular a massa molar, igual a gente fez aqui, e ela vai dar o volume. E aí você faz aqui a continha e acha a molaridade daquela solução. Às vezes ela vai querer saber a massa molar e dar as outras variáveis aqui para você. Então, isso aqui pode variar um pouquinho de acordo com as informações que a banca trouxer. Então, você tem que lembrar dessa fórmula e tem que saber extrair as informações do enunciado para saber o que a banca está querendo, certo? Então, é isso. Lembrando que eu tenho uma aula específica dessas partes de cálculo de soluções, né, de concentrações no meu curso, em que eu falo tudo isso lá do início, quais são os conceitos que você tem que ter para chegar nessas respostas, com muitas questões também, para a gente botar esse conhecimento em prática, porque se não praticar, não fizer os cálculos na hora da prova, você não vai saber responder, vai ser no chute, e a gente não quer perder um ponto por causa aí de uma falta de conhecimento, né? Então, se você quiser aí se aprimorar, entra no meu curso, o link está aqui na descrição, e é isso, a gente se vê em umas próximas questões aí, e tchau, tchau.